Top 10 países mais antigos do mundo. Em 10º está Andorra, independência em 1278. Andorra é um dos menores estados da Europa, e é situada entre a fronteira espanhola e francesa. Sua população total é de 85.702. Há 49% de pessoas locais, 24,6% de espanhóis, 14,3% de portugueses e 3,9% de franceses. Este país multicultural tem uma linguagem oficial, e é o catalão. No entanto, por causa da população mista, outras linguagens são usadas também. Teve independência em 1278. Em 9º está Tailândia, independência em 1238. Este país tem uma população total de 68 milhões de pessoas. O tailandês é o grupo étnico que está prevalecendo neste país, com 97,5% da população. Os birmaneses são uma minoria com 1,3%, segundo o Report of World Factbook. A Tailândia tem maior taxa de mortalidade devido à AIDS, o que pode resultar mais longe em expectativa de vida menor. A população do país é em grande parte rural, e é concentrada nas áreas de cultivo de arroz das partes central, nordeste e norte do país. Em 8º está Mongólia, independência em 1206. De acordo com Factbook Report 2017, há em torno de 3 milhões de pessoas na Mongólia. Este país tem muitos grupos étnicos. No entanto, a maioria é Khalq com 81,9%. Os mongóis são mais conhecidos pela história por suas conquistas. Em 7º está Portugal, independência em 1139. A população total de Portugal é de mais do que 10 milhões, eles dividem uma cultura comum portuguesa e falam o português como sua linguagem principal. A religião predominante deste país é o cristianismo, principalmente o catolicismo romano. Os portugueses foram um dos pioneiros da era da exploração, quando muitas terras nas Américas, África, Ásia e Oceania são descobertas. Em 6º está a Hungria, independência em 1000. A população total da Hungria é superior a 9 milhões. Os húngaros são também conhecidos como Magyars, e eles não são apenas um grupo étnico, mas uma nação. Muitos grupos de pessoas com ascendência húngara vivem em várias partes do mundo como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, entre outros. Além disso, o povo húngaro tem vários subgrupos, segundo suas características linguísticas e culturais locais. Alguns deles são o povo Zeklis, Szangos, Palok e J acento agudo SZ. Em 5º está a Áustria, independência em 976. A população total da Áustria é mais do que 8 milhões de pessoas. As origens da Áustria moderna remontam ao tempo da dinastia de Habsburg, quando a maioria do país estava sob o Sacro Império Romano. Após o colapso dos Habsburgs, Áustria usava o nome da República da Alemanha-Áustria, que foi depois proibido sob os dois tratados, de Versalhes e Saint-Germain-en-Laye. Assim, depois disso o nome mudou para Áustria. Em 4º está a Dinamarca, independência no século 800 a 701. A Dinamarca tem uma população total de 5 milhões de pessoas. O povo dinamarquês é considerado um dos mais felizes do mundo. Eles desfrutam de alto padrão de vida e valores altos em relação à educação, saúde, proteção de liberdades civis e governo democrático. Além disso, a Dinamarca é conhecida por ter a maior marca de mobilidade social no nível global.
Em terceiro está a França, independência em 846. Dos 67 milhões de pessoas, os franceses são o maior grupo étnico neste país. Ao longo da história, o povo francês incluiu as populações de gauleses, latinos, francos, entre outros. No século XIX, houve muitas migrações, e o governo defendeu a assimilação através da qual os imigrantes deveriam aderir aos valores franceses e normas culturais. A França é a terceira posição nesta seleção, dos 10 países mais antigos do mundo. Em segundo está a China, independência em 221 a.C. Neste país muito povoado, mais de 1 bilhão de pessoas, de muitos grupos étnicos, o mais presente é Han Chinese com 91,6%. Através da história desta nação, houve muitas dinastias que foram predominantemente imperiais. Esse fato é evidente também pelo tamanho do território de hoje da China. A última dinastia governou até 1912, quando o país foi estabelecido como uma república. Em primeiro está Japão, independência em 660 a.C. A primeira vez que o Japão foi mencionado é nos textos da história chinesa do século I d.C. e, além das influências de outras regiões, a China influenciou mais a formação da história japonesa. As duas principais religiões neste país são Shinto com 51,82% e o budismo com 34,9%. O Japão é então posição líder nesta seleção, dos 10 países mais antigos do mundo. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo.